Então, beleza. Deixa eu falar um pouco sobre o padrão Factory. Ele basicamente serve para que você tenha certeza que você está criando objetos da mesma maneira, com a mesma estrutura e tal. Então, basicamente, ele serve, é um tipo de função especial, né? Que cria objetos. Ou seja, em vez de eu ficar criando na mão o objeto ali no JavaScript, ou em qualquer outra linguagem, eu consigo fazer uma função que a responsabilidade dela é apenas essa: criar objetos com a estrutura que eu querer, né? Então aqui eu tenho para ficar um pouco mais visual, eu fiz uma aplicaçãozinha aqui. Quer dizer, não fiz, ela está incompleta, mas a gente vai fazer juntos, que basicamente, imagina que a gente tem duas páginas aqui, né? Uma é de registro interno e outra de registro externo. E aí, eu consigo criar usuários no registro interno ou no registro externo, né? Não são duas páginas diferentes aqui, mas é só para exemplificar mesmo. Então aqui eu tenho uma lista de usuários, né, que vai aparecer aqui, vocês já vão ver. E aí eu tenho aqui um input que basicamente eu vou criar, né, esse item da minha lista. E aqui da mesma forma, né? Só que um é interno e outro é externo. Legal. Então, basicamente, eu consigo vir aqui e... nome, João. Não vai acontecer nada aqui agora, eu acho, exato. Porque eu não estou fazendo nenhuma lógica, né? Então, vamos começar por esse cara aqui do registro interno. Vamos supor que eu quero criar um usuário no registro interno, né? Então, vamos dizer aqui que eu vou ter um add new internal. Isso aqui é uma função, legal. E aqui eu quero que aconteça algumas coisas, né? Eu, primeiro, quero criar um novo usuário, né? Com os dados que eu coloquei no meu input. Então, ele vai ter um nome. Vamos dizer que todo usuário tem um nome e um tipo, beleza? Então, ele tem um nome. E aí, o nome aqui vai ser justamente o valor que está no meu input. E ele vai ter um type, nesse caso aqui, interno, né? Legal. Então, agora, se eu chamar essa função... Não, falta alguma coisa aqui ainda. Eu preciso vir aqui no meu user list, né? Set users list. Né? Vou pegar meu estado anterior, né? Meu prev state. E aí eu quero... Vou dar um spread nessa lista, né? Então, users list. E aí vou colocar o meu new user. Então, eu só estou adicionando na minha lista aqui. Faltou um pontinho aqui. Beleza, estava errado o nome da variável. E aí, claro, depois que eu digitei adicionei esse item na minha lista, eu vou querer limpar meu input, né? Então, set internal name, vamos falar que é uma parada vazia aqui, né? Então, aqui eu estou criando meu usuário na mão. E, claro, né? Nesse caso aqui ele só tem 2 campos, mas na vida real às vezes pode ter vários campos, às vezes você pode ter que fazer várias modificações ali. Só que a gente está construindo um problema aqui, né? Essa aqui talvez não seja a melhor maneira de fazer, justamente porque não é só o registro interno que cria o meu usuário. O registro externo também vai criar. Mas vamos fazer do jeito, entre aspas, errado primeiro. Então, aqui no meu registro interno, hora que eu clicar em criar interno, vamos colocar aqui no clique, né? Eu vou querer adicionar um registro, um usuário interno, né? Então, vou colocar aqui Maria, legal. Maria interno. E vamos fazer a mesma coisa para o registro externo, né? Então, não vou escrever a função inteira de novo. Você pode falar, mas você está se repetindo. Exato. Exatamente esse é o problema. É para isso também que o factory serve, né? Então, vai ser a mesma coisa, só que aqui vai ser externo. E aqui, em vez de ser internal name, vai ser o estado que controla o input do registro externo, né? Então, external name, legal. New user, a mesma coisa. Eu vou pegar o estado anterior da minha lista e vou adicionar o item no fim. E aqui no meu registro externo, no botão aqui. Então, no on-click do botão aqui. Legal. Então, agora funciona para os dois, né? Maria, se eu colocar Maria, ok, funciona. Se eu colocar João, ok. Opa, tem uma coisa errada. Vamos ver o que aconteceu. Tá. Tem que pegar o prev state daqui. Eu não estou usando nos dois, né? Mas talvez isso não seja o que está acontecendo errado. Tá, já achei aqui.
Então, aqui o que está errado é essa linha 20 aqui, é o external name, né? Senão não vai funcionar. Vou salvar aqui. Então, Maria. Legal, Maria interno. João. Beleza, João externo. O que eu consigo fazer para melhorar aqui? Que você concorda comigo, se tem mais de um lugar usando essa criação de usuário, ela é muito passível de erro, né? Primeiro que eu estou me repetindo, que eu não precisava me repetir. Então eu não estou respeitando aquele princípio lá que a gente chama de DRY, né? Que é don't repeat yourself. Né? Não repita, não se repita. Não faça duas coisas quando você pode fazer ela só uma vez e reaproveitar, né? Então é sobre isso, se trata o DRY. Voltando, né? Você concorda comigo que aqui eu estou muito suscetível a erro, né? Então, por exemplo, se eu não estou usando TypeScript nesse caso, eu posso colocar aqui um name, vamos dizer que o name. E aqui já azedou o pé do frango. Por quê? Quando eu vier aqui e colocar João no interno, já vai vir um undefined, entendeu? Porque é muito suscetível a erros aqui, entende? Então, quanto mais eu me repito, mais provável que eu cometa um erro, né? E aí, como é que eu posso melhorar? Eu posso criar uma factory. Não é que, assim, se você vier aqui no patterns.dev, ele dá basicamente um exemplinho bem parecido aqui. E ele acaba falando, ó, aqui, quais são os prós, né? Ele é bom quando eu tenho que criar objetos pequenos, que compartilham as mesmas propriedades. E o contra, na verdade, é que não é bem um padrão, né? Não é uma coisa tão elaborada assim para ser um padrão, mas é uma boa prática que com certeza você tem que adotar aí, né? Se você está de alguma forma desrespeitando o DRY. Mas vamos direto ao ponto. Como que eu crio uma factory? Então, no contexto, né, de front-end, mobile e tal. Eu posso vir aqui e, sei lá, create user, vamos dizer. E aqui eu vou receber duas coisas. Eu vou receber o nome, né? Name, que é uma string. E aí vamos usar o TypeScript aqui. Eu vou ter um type e esse type... Esse type pode ser interno. Interno ou externo. Legal. E agora aqui... Agora sim, né? Eu posso fazer meu new user aqui. E aqui eu posso usar o TypeScript de novo, né? Eu posso criar uma interface aqui e falar que o meu iUser, que eu tenho um cara, um tipo, né, de usuário, que ele tem, vamos dizer aqui, o nome, que é um string, e o type, que é esse type aqui. Legal. E aí eu posso falar que o meu new user, ele é um usuário. Daqui ele vai reclamar, tá, mas você ainda não fez nada nele, né? E aqui, beleza. Aí eu posso falar que tem meu name e o type, né? O erro já saiu aqui. E aí, no fim, toda factory, ela retorna o objeto, né? Senão não é uma factory. Então, aqui eu tenho que dar o retorno, eu tenho que retornar esse objeto que eu acabei de criar aqui. E aí, aqui, ó, por que eu tô usando só o name, né? Porque o meu parâmetro e o nome da minha propriedade do meu objeto tem o mesmo nome. Então, não preciso... Isso aqui funcionaria, tá? Name funcionaria. E, por exemplo, type funcionaria. Mas, pra gente poupar tempo e etc., a gente só... Como tem os mesmos nomes, a gente pode deixar de uma maneira mais resumida assim. E aí, é claro, né? No objeto eu posso também criar uma função. Vamos supor que todo usuário tem que ter uma função que... faz aparecer um alerta na tela, ou alguma coisa assim. Então, posso criar aqui show alert, vamos dizer. Esse cara aqui é uma função, e aí, quando o que eu quero que aconteça nele é eu dei um alert aqui. Qual que é o problema que tá dando aqui? Ah, tá, é claro. Porque na minha tipagem eu não tenho isso aqui, né? Isso aqui, então, é uma função, me retorna void, ok. Então aqui eu vou ter um alert, e quando eu clicar, ele vai me dizer o tipo o nome, ele vai me dizer o nome daquele usuário. Então é this.name, né? Só lembrando que se aqui fosse uma função anônima,
eu não teria acesso ao this, né? Como não é uma função anônima aqui, eu tenho acesso ao this. Legal. E aí, o que muda aqui? Eu posso, em vez de criar esse usuário na mão, suscetível a erros e tal, que não é tão fácil de testar e etc., eu posso criar uma factory e aqui eu só vou substituir, né? Então, no lugar de ser esse new user aqui, eu posso criar o usuário assim, e aqui é João, né? E ele é interno. Legal. E aqui continua a mesma lógica, né? E aí aqui no add new external é a mesma coisa. Em vez de eu criar na mão, eu posso vir aqui e criar aqui, por exemplo, José externo, e vai funcionar da mesma forma, só que um pouco mais individualizado as coisas, um pouco mais fácil de testar, fácil de ler, né? E você usando o TypeScript ainda fica um pouco melhor, né? Porque aqui, pô, eu sei que essa função aqui me retorna um usuário, então fica bem legal, né? Porque você poderia falar, mas eu posso usar o TypeScript criando objetos na mão. Claro que você pode, só que, de novo, né? É muito suscetível a erro, você tá se repetindo de volta. Então, se for possível, se no projeto, nos teus estudos aí, for possível usar Factory, não hesite em usar Factory, tá? Então vamos lá, só para mostrar que tá funcionando legal. Eu vou ter um nome aqui, então Maria, olha lá, opa, alguma coisa errada, porque eu coloquei João aqui. Beleza, aqui é internal, né, porque é o valor do meu input, e aqui é external. Agora vai funcionar, legal. Então aqui Maria, interno, né, José, opa, José externo. Legal. Então, esse é o padrão factory, tá? Serve para, de novo, né? Você quer criar um objeto e tal, você consegue criar ele de uma maneira mais segura, assim, vamos dizer. E aí, só por último, né? Só para mostrar que esse carinha aqui funciona, essa função. Então, quando eu adicionar um interno, eu vou pegar esse new user que eu acabei de criar e eu vou pedir para exibir o alerta. Então, agora, quando eu criar aqui, por exemplo, Everaldo, ele mostra o nome aqui, Everaldo. Então, você também consegue ter certeza de que as suas funções vão ter a mesma estrutura, a mesma lógica dentro delas. E é isso, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo e até a próxima. Falou!